Ei, gente! Tudo bem com vocês, amigas? Tô com saudade de vocês, viu? E para quem não me conhece, que é amiga aí das amigas, meu nome é Adriana, discípula, apaixonadíssima com Jesus, esposa do Marcos Batista e mãe da Ana Clara. E eu sempre faço chás de mulheres aqui em casa, sempre recebo as amigas para a gente poder conversar, falar da vida, falar de cinema, teatro, casa, faxina, marido, supermercado, filho e de Jesus, né? Ele não pode ficar de fora. E a gente estava até programando, eu estava com umas meninas aí programando alguns chás agora na Páscoa, mas com essa pandemia, né, a gente não pode fazer mais. Mas aí eu pensei, puxa vida, já que eu não tenho minhas amigas aqui, como é que eu posso estar com elas, né? Tomar um chá. Então eu fiz um café hoje, inclusive em homenagem a vocês, vou até tomar antes que esfria. Muito bom. Da próxima eu vou fazer um caprichado com vocês com bolinho, falou? Então, como é que vocês estão? Me fala aí como é que tá o coração de vocês, como é que tá a vida nesse momento agora de reclusão, né? Nesse momento que a gente está passando de crise, né? Aqui eu ando, como sempre, né? Aos pés do Senhor, pedindo Ele para fortalecer o nosso coração e nos manter em paz, né? Naquela paz que excede todo entendimento. E eu tenho ouvido vários relatos, né? Pessoas próximas, em televisão, pessoas angustiadas. Eu não sei se tá assim com vocês também, mas tem muita gente próxima a gente que tá assim, perdida mesmo, à deriva, um sentimento, o que vai fazer, pessoas com medo do futuro. Ontem mesmo uma amiga minha falou comigo, olha, fui mandada embora porque o patrão só vai pagar agora quando a gente voltar, quando terminar essa crise, aí ele contrata de novo. Então, pessoas com medo de boleto, pessoas com medo de não dar conta na escola, porque os conteúdos que a gente sabe de EAD não é a mesma coisa. Pessoas com medo de pegar doença na rua, pessoas tendo que enfrentar essa doença na rua. Hoje mesmo eu fui levar meu marido lá no trabalho dele, eu vi posto de gasolina, o pessoal trabalhando, vi os ônibus cheios, eu vi ponto de ônibus com pessoas esperando, pessoas expostas, né, totalmente ao vírus. Então é uma situação preocupante que causa uma certa angústia para quem está vivendo, né? Eu imagino, né? Ter que enfrentar esse medo que vírus a gente não vê, né? Então você pode se contaminar sem perceber, você só vê o estrago depois. E pensando nisso, de um vírus que a gente não vê, mas que a gente vê o estrago dele, eu estava pensando nisso, aproximando essa situação para dentro dos lares. Gente, o coronavírus está causando um caos social mundial. Mas nós temos um outro vírus também que ele causa uma morte letal também. Ele traz a morte dos nossos relacionamentos. E que é a indiferença, o vírus do ódio, da raiva, né? o vírus da murmuração, o vírus da fofoca. Tem gente que morre por causa de uma fofoca, por causa de uma palavra mal colocada, né? E isso que eu tô falando, né? A indiferença, a raiva, a amargura, a fofoca, a mentira. Tem mentira que destrói relacionamentos, né? Isso tudo são frutos do pecado, né? São obras, não são frutos, são obras do pecado e que nós já nascemos com ele, né? O homem já nasce com esse espírito morto, contaminado pelo pecado. E eu pensando nisso, né? Como somos indiferentes muitas vezes a essas famílias, essas situações, essas
essas pessoas estão morrendo próximos de nós, né? E muitos até vivendo isso dentro de suas próprias famílias, né? Hoje já temos pesquisas que indicam crianças, adolescentes depressivos, tentando suicídio, suicidando, com ideação suicida, se cortando, mutilando. Nas escolas, hoje temos professores com medicação, crianças com medicação, o funcionário com medicação, o patrão com medicação. Nós estamos numa sociedade que as pessoas estão tomando muita medicação, tranquilizante, ansiolítico, para não sentir dor, né? Pessoas se drogando, pessoas prostituindo, pessoas agredindo o próprio corpo por causa de uma dor que ela é emocional. E pensando nesse vírus, né? Esse vírus que é letal e que está dentro de nossas casas, eu me lembrei de um texto bíblico que fala das mulheres que andavam com Jesus e quando ele foi crucificado e foi colocado no sepulcro, elas foram lá preparar o corpo dele e chegaram lá, não encontraram. E essa história me falou muito e eu consegui fazer um paralelo com o que está acontecendo hoje. Eu quero compartilhar com vocês. Está lá em Mateus 28, de 1 a 10 que eu vou ler, tá bom? Fala assim: no findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque o anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra, assentou-se sobre ela. O aspecto era como um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. Ide, pois, depressa e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis. É como vos digo. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram anunciá-lo aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: não temais, ide avisar os meus irmãos que se dirijam a Galiléia e lá me verão. Olha só que legal. Mulheres que andaram com ele, que foram procurá-lo depois que ele tinha morrido, foram lá preparar o corpo, chegaram lá, encontraram um anjo que falou assim: olha, ele não está mais aqui. Vai lá contar para os discípulos. E quando elas estavam caminhando, elas encontraram com o próprio Jesus. Gente, imagina a cabeça dessas mulheres. Quando encontraram, elas viram o próprio Jesus. Viram ele ressurreto. Uma ação ordinária delas de ir lá cuidar do corpo daquele ente proporcionou a elas algo extraordinário, ver o próprio Jesus ressurreto. Eu fiquei aqui pensando, imaginando o pânico dessas mulheres quando viram que ele morreu ali na cruz. Quando ele falou assim: está consumado. Ali, para elas, tinha acabado. Elas viram ele se tirando o corpo dele. Imagina o pânico. A gente, quando perde uma pessoa querida, a gente não angustia? Imagina elas. Essas mulheres, eu fico imaginando. Na Bíblia não relata, mas essas mulheres, elas deviam cozinhar para ele. Elas deviam saber que prato que ele gostava, se era uma coalhada, se tinha mel, como é que ele comia o cordeiro ou o peixe, sei lá. Elas deviam de cuidar da roupa dele. Deviam falar: eu que vou lavar a roupa dele hoje, eu que vou passar, eu que vou costurar, né? Os talites, os quipás, os bordados, elas deviam fazer. Elas batiam papo com ele, elas conversavam, riam, divertiam, não é gostoso? Eu aqui tô sentindo falta do chá com as minhas amigas, de estar aí com vocês. Imagina elas lá, conversavam, ele sabia tudo. Elas deviam de reclamar de marido, de filho.
Poxa vida, ele participava da vida e elas eram apaixonadas com eles porque ele transformou a vida dessas mulheres. Tem relatos de mulheres que foram libertas de espíritos, mulheres endemoniadas, mulher adúltera que foi perdoada, tem da mulher samaritana, tem da mulher que estava curvada, que chegou lá dentro da sinagoga, olhava só para o pé. Então, assim, vários milagres com as mulheres. Ah, do fluxo de sangue, nossa, são várias. E essas mulheres eram parte disso, né? E eu fico imaginando a angústia delas, o pavor. Porque diante da morte a gente tem pavor. Hoje em dia com o coronavírus está todo mundo com pavor de morrer. E elas ali, elas estavam com pavor porque elas viram a morte. Só que tem que elas não sabiam ou não acreditaram que ele ia ressuscitar, porque o anjo falou, ele falou que ia ressuscitar. E muitas vezes a nossa fé é pequena para acreditar que ele está vivo. E elas tiveram esse privilégio de ver, e Jesus falou assim, vai lá e conta agora que eu estou vivo e manda me encontrar lá na Galileia. Fala com os discípulos. E por que essa história mexeu comigo? Ela mexeu comigo de duas maneiras. Uma que está todo mundo aí com medo, né? E Jesus falou assim, não tem mais, porque com Jesus há esperança, há vida, né? Há uma vida, há ressurreição. E outra que ele falou assim, vai contar. E eu passei uma experiência na minha vida de Jesus ressurreto. Como é que foi? Na Páscoa de 89, eu estava com minha mãe no quarto e ela começou a falar de Jesus comigo. E eu não estava dando bola para ela. Primeiro que era uma jovem totalmente aloprada. Eu já vinha de um histórico, porque assim, com 5, 6 anos eu fui alfabetizada com livros espíritas. Então assim, eu cresci no lar espírita e eu me envolvi tanto com o ocultismo, eu fazia parapsicologia, eu lia mão, eu era cartomante, eu lia mão, fazia premonições. Então eu sempre fui envolvida com isso, parapsicologia, Seixonoye, Hare Krishna, tudo isso de esoterismo e ocultismo era a minha praia. E a minha mãe era envolvida nisso, até que meu primeiro sobrinho, ele morreu, ele nasceu com uma doença fibrose cística, isso há mais de 35 anos atrás, não era nem conhecido aqui no Brasil. Ele morreu e ela entrou em depressão. Daí ele está em depressão, essa minha mãe, que até então era chefe de terreiro, fazia trabalho, aquele negócio todo, foi para uma praia e lá na praia ela encontrou com uma mulher, gente, uma mulher serva de Jesus. E aí ela viu minha mãe, perguntou por que ela estava triste, minha mãe falou o que tinha acontecido com o neto, e essa mulher falou com minha mãe, não fica triste não. Jesus, ele veio para dar vida, e ele vai restaurar sua vida, e ele vai te dar vida nova. E eu sei que ela comentou de Jesus, e minha mãe falou assim, eu quero experimentar esse Jesus. E minha mãe começou a ter uma vida com Jesus. E nesse dia de Páscoa, minha mãe começou a falar de Jesus para mim, eu falei, eu não acredito nele não. Minha mãe falou assim, Adriana, ele existe, ele tá vivo. E ela falou comigo assim, o que você quer que ele faça para você, que ele prove que ele tá vivo? Aí eu falei assim, como eu tava nessa época envolvida com um homem, e mais velho que eu, e ele tinha ido embora para Londres estudar, eu falei assim, eu quero ir para os Estados Unidos. Aí ela falou assim, poxa vida, mas Estados Unidos? Eu falei, mas eu quero ir agora, que eu não tenho nem um centavo, porque daqui a 6 meses eu junto e vou, eu tô trabalhando. Aí ela falou assim, isso é pouco para ele te leva e te traz. Aí ela falou assim, levanta da cama. Eu levantei, ela me deu a mão, gente, ela fez uma oração. Nem sei o que ela orou, porque, imagina, eu vou dar liga para oração. Só que tem que eu não sabia que ela falou com alguém que é vivo, né? O próprio Deus vivo. Gente, era domingo, 3 horas da tarde. Quando foi na segunda-feira, 9 horas da manhã, a mulher que cuidou do meu umbigo quando eu nasci ligou lá para casa. E eu atendi o telefone, ela queria falar com minha mãe, porque ela queria que minha mãe fizesse um trabalho para ela ganhar um visto para ir para os Estados Unidos. Como era uma pessoa idosa, eu não dei atenção. Até que ela falou assim, você é minha netinha. Eu falei, netinha? Ela falou assim, eu cuidei do seu umbigo quando você nasceu. Eu falei, tá. Aí ela me perguntou, você trabalha? Eu falei, trabalho na Telemic. Aí ela virou e falou assim, você não quer ir para os Estados Unidos? Eu falei, Aí chamou atenção, Estados Unidos? Eu falei assim, é interessante. Ela falou, pois é, se quiser, te levo pra lá. Aí eu sei que ela marcou, ela foi na minha casa.
conversou com minha mãe, falou que minha mãe queria um trabalho, aí minha mãe falou com ela assim, não, agora eu oro para poder, posso orar para Jesus te dar o visto. Enfim, e ela falou comigo assim, olha, você é muito nova, para você ir para os Estados Unidos, você vai ter que falsificar sua documentação. Aí nessa hora, gente, eu pensei assim comigo, pensei, não falei nada com ninguém, que Jesus picareta é esse? Que precisa que eu falsifique documentação para eu pegar visto. Eu peguei e falei assim, eu vou fazer outra prova, tudo em pensamento, hein? Eu falei, Jesus, se o Senhor está vivo mesmo, eu vou lá no Rio, vou pegar o meu visto e não vou levar nada de documentação falsificada. E mais, eu vou fazer um trato com o Senhor. Se o Senhor me der esse visto, eu vou conhecer uma igreja evangélica lá. Gente, fui pegar o visto lá no Rio, mês de abril, 27 de abril. Quando eu cheguei lá, tinham várias entrevistas, você escuta, aí eu via, não. Quando eu cheguei lá, fizeram entrevista comigo, falaram comigo assim, olha, você ganha pouco para você ir para os Estados Unidos. Eu falei, mas a minha irmã vai me ajudar na passagem, era uma verdade. Aí, eles falaram comigo, o que você vai fazer lá? Eu falei, olha, eu vou conhecer igrejas evangélicas lá. Aí, que era uma verdade, eu tinha falado isso para Jesus. Eles me deram visto. Gente, fiquei toda feliz, opa, né? Porque eu vi todas as pessoas que passaram na minha frente na entrevista, era não. E assim, você vai migrar, você tá mentindo, aquelas coisas, né? Humilhantes. Mas graças a Deus deu certo. Eu sei que quando foi em julho, eu juntei minhas trouxinhas e fui para os Estados Unidos. E quando eu cheguei lá, quem já foi sabe que lá na imigração, eles dão prazo de permanência para a pessoa ficar lá no máximo de 6 meses. E quando eu cheguei lá, pegaram meu passaporte, olharam para ver se não era falsificado nem nada, e falaram comigo, ó, bem-vindo aos Estados Unidos. E não me deram prazo de permanência. Então, eu tinha data, eles colocaram o carimbo só da entrada, mas eles não colocaram que eu tinha 6 meses. E naquela hora que eu passei na imigração, o Senhor falou comigo, olha, Adriana, você falou que eu era picareta se você tivesse que arrumar documentação falsa. Eu não minto e eu não sou picareta. E para você não ficar de mentirosa e picareta, porque você veio para cá para trabalhar e vai ficar mais do que 6 meses, eu não deixei você ter um prazo de permanência. Então você vai ficar o tempo que você quiser aqui. Gente, foi a minha primeira experiência com o Senhor. Eu tenho meu passaporte aqui, aqui como que eu era bonitinha, né, cabelinho. O meu visto, não sei se dá para ver, o meu visto. Esse aqui eu guardo de lembrança. E a minha entrada, aqui vocês podem ver que não tem tempo de permanência. Então, eu tô falando isso com vocês que foi a minha primeira experiência com Jesus vivo. E faz 31 anos que eu sou serva de Jesus e eu tenho N experiências com Ele. E eu tô aqui para dizer para vocês que é importante ter uma experiência com Jesus vivo. Que esse Jesus que apareceu para Maria Madalena, que apareceu para mim, ele quer aparecer para você. Ele quer falar com você. Ele quer que você tenha uma experiência de vida. E essa experiência que você vai ter com ele, você vai ouvir ele falar com você. Não tem mais. Não precisa de temer o coronavírus. Não precisa de temer o seu futuro. Não tem mais, confie em mim. O que o Senhor quer é entrar na sua vida, ceiar com você, te dar um novo direcionamento, reestruturar, renovar a sua mente através da palavra. O Espírito Santo vai começar a agir na sua vida e você vai ver os milagres acontecendo. Eu poderia ficar com vocês aqui contando de vários milagres. Milagres na minha saúde, na minha profissão, no meu casamento, em várias áreas de relacionamento. Então eu queria perguntar para você hoje, o que está morto aí dentro de você, no seu lar? Qual é a área que está morta, que já está até fedendo? Qual é a doença que está agonizando aí? O que está doente aí na sua vida? São suas emoções? É sua saúde? O que é? É seu espírito que está morto? Que você ainda não teve uma experiência de vida nova com Cristo? Então eu queria te convidar
que da mesma forma que Jesus se manifestou e se revelou para mim, ele não tem escolhidos preferidos, porque está escrito lá em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E existe uma morte, gente, que ela é física, que ela é espiritual e que ela é emocional. Nós somos corpo, alma e espírito. E Jesus veio para nos dar um espírito novo, um espírito vivo, porque todos nós já nascemos mortos. E por causa dessa morte no nosso espírito, tudo aquilo que nós produzimos são obras da carne, obras de destruição. E ele veio para falar, não precisa. Ele pagou todo o preço. A palavra de Deus fala, se a gente confessar, se a gente crer com o nosso coração, ele vem, ele faz morada conosco. Então você aí, aonde você estiver, se você quiser ter essa experiência, tenha essa experiência com ele. Peça assim, Jesus, o Senhor fez isso na vida de Maria, de José, de Pedro, Maria Madalena, de João, de Adriana, de Toca, de Vanessa, de Lilian, de Roberta, não sei. Veja tantas. Faz na minha também. Pede ele, vai pro secreto. E não é religião, gente. As igrejas agora, nesse momento, estão todas fechadas. Não pode ter. Então não é igreja, a igreja não salva ninguém. Religião não salva ninguém, mas Jesus salva. Jesus pode transformar a sua vida aí na onde você está. Pode transformar os seus relacionamentos, o seu casamento. Primeiro ele quer só o seu coração e falar assim, deixa, confia em mim. E aí o Espírito Santo vai começar a trabalhar na sua vida, você vai ler a palavra e vai trazendo luz. Porque a palavra de Deus fala, Jesus fala, eu sou a luz do mundo. Então, tenha essa experiência com ele hoje. Se você quer experimentar esse Jesus que é vivo, porque muita gente prega Jesus, mas um Jesus que está no papel. Eu estou te convidando para uma experiência com Jesus vivo. Da mesma forma que eu experimentei, as mulheres do passado experimentaram, que você possa experimentar e ter um relacionamento pessoal. Ele é onipotente, onisciente e onipresente. Eu tenho provas e ele quer fazer isso na sua vida, ele quer te provar isso também, que ele tem o controle de todas as coisas. Se você quer essa experiência com Jesus, curva sua cabeça onde você está, entregue sua vida para Jesus e peça a ele, entra na minha vida, toma o controle. Confesse para ele que até agora tudo aquilo que você tentou fazer com suas mãos deu ruim. Que você não tem controle nem sobre o coronavírus, nem o controle sobre o coração dos seus amados, quer seja do seu marido, dos seus filhos, dos seus amigos, nem sobre mesmo o seu coração você tem controle. Você não tem domínio sobre as suas emoções, você não tem domínio próprio, né? Você não tem a alegria verdadeira, você não tem a paz verdadeira. E se você não tem isso, se você quer ter essa experiência, vamos orar juntos. E se você é uma dessas mulheres que já conhece Jesus, conte, vá lá, vai falar que ele está vivo, conte os testemunhos dele na sua vida. E se tiver áreas que ele estiver trabalhando, estiver doendo, confia. Aquele que começou a boa obra, ele é fiel e justo para terminá-la, até o dia que ele seja louvado, ok? Vamos orar? Obrigado por vocês estarem comigo, né? Conosco é porque Jesus está aqui, eu creio que ele está aqui do meu lado, comigo, com o Espírito Santo. E ele quer ministrar paz, a paz que excede todo entendimento para você. Vamos orar? Querido Pai, quero te agradecer, Senhor, pelo privilégio de estar aqui contigo, com minhas irmãs online, falando com elas acerca do milagre que é ter o Senhor nas nossas vidas. Que o Senhor é um Deus de milagre, que o Senhor é um Deus de ressurreição, que o Senhor quer, Pai, ter um relacionamento íntimo e pessoal com cada um de nós. Pai, aquelas pessoas agora que estão precisando, Pai, de um antivírus no espírito, que Teu Espírito Santo agora possa tocá-las, Pai. Restaurar, curar, libertar, salvar, Pai. Trazer vida, Pai, e vida abundante.
Pai, aquelas pessoas que estão mortas por dentro, aquelas pessoas que estão com relacionamentos mortos, aquelas pessoas que estão em conflito, em guerra, Pai, em guerra dentro da mente, da alma, em guerra com os seus amados, Pai, que essas pessoas possam alcançar a Tua graça e a Tua misericórdia. Espírito Santo de Deus, que o Senhor faça a obra na vida de cada um que está ouvindo essa mensagem. Eu faço ela com amor pelas vidas, Pai, de tantas pessoas que estão aí hoje, morrendo não só por causa de um vírus, mas morrendo, Pai, dentro das suas casas, morrendo no seu próprio interior. Que haja vida em abundância, que haja um céu para elas aqui na terra enquanto elas estão aqui. Que o Senhor faça algo novo, assim como o Senhor fez na minha vida. Muito obrigado por esse momento. Eu quero te louvar e te agradecer em nome de Jesus. Amém. Queridas, bom estar com vocês. Que isso passe logo e que nós possamos vir a estar juntas em breve, né? E se você gostou dessa mensagem, passe para os seus amigos, para suas amigas. E outra coisa, se tem algum tema específico que você quer falar, que você quer compartilhar, manda para mim, manda no meu zap. Olha, Adriana, você quer falar sobre isso? Como é que eu lido com essa situação? Como é que eu lido com, eu não consigo perdoar, como é que eu faço? E agora? Eu tenho Jesus na minha vida, o que eu faço? E aí, nasci de novo. Eu tô com uma nova vida com Cristo. E aí? Manda um zap para mim. Olha, Adriana, eu quero que você poderia falar para mim sobre relacionamento de casal. Manda. Eu quero falar sobre a sexualidade cristã, né? Como é que é isso? Qualquer tema, filho, criação de filhos, qualquer dúvida que você tiver, tema que você quiser saber, alguma coisa mais que eu fale. Para mim é um prazer que eu faço isso, é com alegria, eu amo fazer isso. Manda para mim no zap que eu preparo alguma coisa e a gente compartilha, troca junto, tá? Outra coisa, o dia tem 24 horas e nesse tempo agora de reclusão, eu tô ofertando 2 horas e 40 minutos para eu fazer atendimento online, né? Como conselheira, que eu sou conselheira, então se alguém quiser conversar, desabafar, pode entrar em contato comigo, tá? Pode, que vai ser um prazer, eu agendo e aí a gente faz aí, arruma um jeito, ou telefone, ou uma videoconferência, mas eu tô disponível a ouvir o seu coração, tá? Aí é para ouvir você, simplesmente para você abrir o seu coração. Então eu tenho 2 horas e 40, agenda aberta. A partir de amanhã, de sábado, eu já estou à disposição. É o que eu posso fazer neste momento agora, tá bom? E que Deus abençoe, que o Senhor guarda. Saudades de vocês, tá? Beijo, queridas. Até o próximo. Tchau.